Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já tô na Irlanda tem quase 10 anos e hoje eu convidei o Felipe e a Natália pra falar um pouquinho sobre a experiência deles fazendo mestrado em marketing digital aqui em Dublin, na Irlanda. Eles são alunos do Edu na mentoria do Zero ao Emprego no Exterior, que tá rolando agora, e eles vieram contar, dividir um pouquinho da experiência deles com vocês. Então, Felipe, Natália, muito obrigada por aceitarem meu convite de participar desse vídeo. Então eu vou começar perguntando pra vocês, desde quando, né? Quando vocês chegaram aqui na Irlanda e o que trouxe vocês pra cá? Se vocês vieram estudar inglês, já vieram fazer o mestrado, como que funcionou essa escolha? Tô aqui na Irlanda já tem 4 anos e 4 meses. Eu não vim pra cá pra fazer o mestrado logo de primeira, né? Eu vim pra fazer aula de inglês e eu fiz o curso de inglês durante os 2 anos, né? Que permitidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, então o meu inglês já era um inglês assim que eu conseguia me comunicar. Eu vim, na verdade, porque a minha companheira na época quis vir para fazer um intercâmbio e eu vim para acompanhá-la. E acabou que eu me inseri na cultura irlandesa assim bem rápido. Eu gostei muito daqui e acabei que fui ficando. A companheira foi e a Irlanda ficou. Acontece muito, vários casos. E você, Nath? Queria melhorar meu inglês e estava pesquisando para fazer intercâmbio de 1 mês, que eram minhas férias. Quando encontrei a Irlanda, o Dublin, né? Minha tia, que ela é mais nova do que eu, ela tem 24 anos, e ela também queria estudar inglês. Então a gente veio juntas e aí, como a minha mãe que deu uma patrocinada nela, eu vim para ser responsável por ela. Mas ela também já voltou e eu tô aqui ainda. Já tô 3 anos e meio aqui. Eu queria ficar 1 mês, eu ia fazer um intercâmbio de 1 mês e aí eu acabei que tô aqui 3 anos e meio e nunca mais voltei. Bom, eu vim ficar 1 ano e tô aqui há 10, né? Então eu também não posso falar nada. O meu caso é aquele caso clássico de que eu queria ir pro Canadá, né? Tava com tudo planejado para ir pro Canadá, só que o Canadá tem aquela burocracia toda e a Irlanda, com a facilidade da gente conseguir tirar o visto aqui, né? Tudo bem mais fácil, menos burocrático, então aí a decisão foi de vir pra Irlanda, né? E vocês dois já eram da área de marketing digital no Brasil ou isso surgiu aqui? Olha, isso surgiu aqui porque na época que eu fiz faculdade no Brasil nem existia marketing digital. Entregando a idade, hein, Felipe? Tô brincando. Eu fiz a faculdade, na verdade, eu fiz ADM. Na faculdade mesmo eu já inclinei bastante para esse lado do marketing. Eu tinha muita amizade com pessoas do marketing, né? Meu networking, a maioria das pessoas eram do marketing. E no Brasil, tive 2 empresas. Uma empresa de vídeo, uma empresa de equipamentos para construção, né? Eu nunca tive essa experiência do mundo corporativo, mas eu fazia de tudo. Eu já fazia o marketing da minha empresa eu mesmo. Nada como a experiência do dia a dia ali, né? Então, no Brasil eu me formei em publicidade e propaganda, então já era da área do marketing. Mas eu também tinha uma empresa com a minha mãe, uma loja de tecidos, então lá eu fiz Instagram, Facebook, essas coisas, redes sociais. Estava mais ligada nessa área do marketing digital já, a gente fez um e-commerce pra loja, mas eu não tinha, planos de fazer mestrado nessa área, mas aí quando chegou na hora do visto ali, que eu queria ficar aqui, decidi fazer o mestrado em marketing digital mesmo, que tinha já a ver com a minha trajetória, né? E como que foi o processo seletivo daí? Como que foi o processo de escolha, na verdade, né, da instituição onde vocês iam fazer o mestrado, e daí o processo seletivo para conseguir ingressar num mestrado aqui na Irlanda? Olha, a minha escolha pela instituição que eu comecei a estudar foi mais por indicação da empresa que eu contratei para me ajudar nesse processo de entrada no mestrado, né? Por motivo de grana mesmo. Você fez por agência, então você contratou uma agência para poder te ajudar. Isso, exatamente. Eu contratei uma agência. O processo, assim, pra mim, eu não sei qual foi a experiência da Nath, mas assim, pra mim foi uma coisa assim meio desafiadora, porque eu não tinha grana, não tinha nada, zero da grana. O mestrado aqui é bem caro, pra quem não sabe, assim, eu paguei na época 11 mil euros. 11 mil euros 1 ano ou 2 anos? 11 mil euros 1 ano. Esse mestrado que a gente faz aqui se chama MSc, que é um Master of Science, e é o equivalente a uma pós no Brasil. Aqui é tudo mestrado, né? Aqui eles consideram tudo level 9, é tudo o nível de educação é o 9. Mas é 1 ano, e aí, como eu tava dizendo, não tinha dinheiro, e aí eu fui no banco, e eu peguei um empréstimo, muito fácil, sem exagerar. Eu entrei no banco, eu demorei 15 minutos pra conseguir esse valor. Caramba! E você acha que fez diferença pra ser tão fácil, né? Fez diferença o quê? Os anos anteriores que você tava aqui, de pagar suas contas certinho,
pouquinho de já ter um histórico naquele banco, alguma coisa assim? Exatamente. O meu relacionamento com o banco já era bem bom. Então, assim, eu já tinha, assim, conversado com o gerente e tal, já tinha meio que um relacionamento mesmo com o banco. Na hora que eu cheguei lá, eu já conversei com ele direto, já pegou as minhas informações e tal, e aí foi bem fácil. Só foi apertar o botão lá, assinar, já tava na minha conta. Ele até perguntou, você só quer esse valor? Ele queria até me oferecer mais. Menino, tá fraco não, hein, com o banco, tá muito bem. E aí, os pré-requisitos do mestrado em si, como que foi? Eu tive que apresentar o meu currículo, eu tive que fazer uma prova em inglês, né, de coeficiente de inglês, e eu tive que fazer uma entrevista, né, um dos diretores lá da faculdade. E, assim, foi bem tranquilo, pra ser sincero, assim, a prova de inglês é aquela prova do IELTS, né, é uma prova, não é a prova do IELTS, né, mas é uma prova parecida, assim, mesmo esquema do IELTS, pra quem fez o IELTS vai saber do que eu tô falando. O currículo normal, você manda o seu currículo como se estivesse mandando pra uma empresa. Eu tive que traduzir meu histórico escolar, isso é importante. E o meu histórico da faculdade, né, super fácil também, tem tradutores aqui em Dublin toda. Eu paguei na tradução, na época foi 80 euros que eu paguei pra traduzir. Não sei no caso da Nath, né, mas no meu caso foi uma entrevista presencial, e ele me fez algumas perguntas relacionadas a exatamente assim, igual você tá fazendo, que eu fazia no Brasil, assim, uma coisa mais pra saber. Eu vou ser entrevistador de universidade? Eu quero aquelas assim, né? Não, ele só queria saber um direcionamento, assim, o porquê eu queria fazer aquele mestrado, né, pra não saber, assim, eu acho que é pra não virar bagunça também, sabe? Então, tipo, claro. Eu queria saber o porquê que eu tava querendo fazer aquele mestrado lá. Muito legal, muito interessante. E, Nath, conta um pouquinho agora de como que foi pra você esse processo. Pois é, engraçado que eu não tive que fazer essa entrevista, mas não sei se porque eu fiz um ano depois, se eles mudaram alguma regra, né? Porque é a mesma instituição, né? Mas eu tive que fazer um teste do IELTS lá, de inglês, mas eu fiz na faculdade mesmo, ou seja, não precisei pagar o teste do IELTS, que é uns 100, 200 euros, né? Então eles já te dão o teste. Mandei meu currículo, traduzi os meus documentos, acho que eu gastei um pouco menos que o Felipe na tradução dos meus documentos. No caso, eu acho que é bem mais barato fazer aqui na Irlanda do que fazer a tradução no Brasil, que eu acho que deve ser mais caro. Na questão do pagamento, eu tentei também um empréstimo no banco, mas eu tinha metade do dinheiro pra dar a entrada, e aí eu não sei porquê, eu tinha que ter uma conta de estudante, daí eu tinha que trocar minha conta, o tempo não ia dar, e a minha conta não era mais de estudante. Resolvi fazer parcelado com a faculdade, eles parcelaram quitar metade antes de começar, e aí o restante eu pude ir pagando mês a mês. Terminei de pagar, faltava 2 meses pra eu terminar o curso. Então também tem essa facilidade de fazer com eles lá. Você deu uma entrada que era metade do valor e o resto você parcelou, então você pagava mensalmente para a própria universidade, para a própria instituição. Sem juros, sem nada, que daí não tinha juros também. Eu não tive essa opção de parcelamento na minha época. O empréstimo que eu peguei foi um empréstimo pessoal. Não foi assim, com o sentido de pagar os estudos. Então eu não preciso ter uma conta de estudante, eu só peguei. Então deve ter sido esse o meu problema de não ter conseguido um empréstimo. Já fica a dica pra quem tá assistindo aí. É legal mesmo trazer as perspectivas diferentes, porque quem tá assistindo vê que existem várias possibilidades, né? Sim. Agora, uma coisa que eu acho importante frisar é que se você acabou de chegar na Irlanda com visto de estudante e for tentar um empréstimo no banco, não acho que vai ser tão fácil quanto foi pro Felipe, tá? Porque ele já tinha um histórico aqui, já morava na Irlanda há alguns anos, e isso acaba facilitando quando a gente vai pedir um empréstimo por aqui. Só pra deixar claro pro pessoal que não vai achar que vai chegar aqui sem nada e aí vai conseguir o empréstimo inteiro pra pagar o curso, né? E vocês podem contar um pouquinho da experiência do dia a dia, né, na universidade? Tem gente do mundo inteiro na instituição que eu estudei, nem tinha tantos brasileiros assim, porque geralmente aqui quem faz curso de inglês igual a gente fez, né, se depara com muito brasileiro nas salas de aula, e aqui na faculdade não tem tanto brasileiro, a maioria era de indiano, tinha gente do mundo inteiro, com certeza, assim, tinha gente da Turquia, tinha gente da Itália, na minha faculdade tinha até gente dos Estados Unidos, assim, no meu mestrado. Mesma coisa pra você, Nath? Sim, a minha turma tinha 50 pessoas, era uma turma bem grande, assim, metade da turma era indiano, e de brasileiro, tipo, tinha 5 brasileiros, era o total. Muito bem, e como que é a questão do dia a dia, assim, de provas, trabalhos, as aulas em inglês? Conta um pouquinho pro pessoal. É mais um desafio porque é uma linguagem técnica, né? É um inglês técnico, então eu aconselho a quem for querer fazer um mestrado e tiver, assim, com o tempo pra fazer um pouco de inglês antes, procure fazer um inglês técnico, um business, assim, alguma coisa, porque é importante. E no dia a dia, assim, você pega professores irlandeses
coisas, e o sotaque da Irlanda é aquela coisa maravilhosa que a gente conhece, né? Que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar. E assim, às vezes é bem puxado de entender algumas coisas. E como você tá num mestrado que tem muita informação sendo passada, assim, de uma vez durante um ano, é muita informação durante um ano, então é muito comprimido. Cada dia é aquela coisa, o professor chega e fala assim, olha, você tem que saber isso. E aí, meu amigo, você tem que correr atrás. O livro você tem que ler, você tem que correr atrás, porque senão você não vai saber. Uma coisa que me impressionou, tipo, nos primeiros dias de aula, né, o professor chegou, ele já foi dizendo que eram os trabalhos, os assignments que a gente ia ter, e ele falou assim, ó, vocês estudaram no país de vocês, aqui vocês vão ter tantas horas de aula comigo, que eu vou passar o conteúdo para vocês, mas em casa vocês vão ter que estudar 180 horas. Aí ele fazia ali dividia como que a gente tinha que dividir esse estudo durante a semana, e é bem puxado, assim, porque é bem comprimido, que nem o Felipe falou, tem muita informação, e tu tem que ir atrás de informação que às vezes eles não te dão, né, e eles te dão, assim, o tópico e onde tu acha, vai. Exatamente. E assim, o dia a dia, você vai fazendo por você mesmo, e às vezes tem informações que eles não passam, como a Natália falou. Graças a Deus a gente tem os nossos amigos brasileiros, né, e na minha turma tinham 7 brasileiros, se eu não me engano, e a gente se uniu muito, assim, de uma forma que um ia ficar, você viu isso aqui? Ah, não viu. Então, olha só, vai dar uma olhada, isso aqui é legal. Essa aula aqui é interessante a gente ver isso. Então, a gente ficava sempre trocando, né, informações. E essa presença de brasileiros foi importante até pro aprendizado, assim, sabe? Muito legal. A gente sempre se ajuda, né, os brasileiros. A gente sempre se ajuda em qualquer lugar que a gente se encontra. E tem que fazer um trabalho final? Tem que apresentar para uma banca, que nem um mestrado no Brasil? Como que funciona? Então, o mestrado é dividido assim. São 6 meses de você tendo matérias, né, ali normais do seu currículo na faculdade, e os outros 6 meses são dedicados à sua tese. Você vê o tamanho disso. No final do mestrado, eu tinha escrito 46 mil palavras. Uau! E aí você pensa, escrever uma tese em inglês, linguagem técnica. Não é fácil, Parabéns pra vocês, viu? Aí desse jeito. Então são 6 meses dedicados que você tem que ficar atrás do professor. É marcar horário, é agendar, de encontrar, pesquisar, você tem que ler muito. Nossa, eu não parei de trabalhar, não podia parar de trabalhar, que eu tinha que pagar o meu empréstimo. E eu trabalhava assim, normal, 40 horas, full time. Eu ia perguntar sobre isso, porque o mestrado são 20 horas semanais, né? Sim, isso. Não, é menos talvez, é umas 16 de aula, né? Mas todo esse tempo investido em pesquisar e trabalhar. E eu ia perguntar justamente isso, se vocês tinham conseguido estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então o Felipe já falou que tava lá ralando, né? Como que foi essa experiência de trabalhar enquanto tava fazendo o mestrado? Assim, o bom é que eu tenho um bom relacionamento, né, lá na empresa, e eu conseguia conversar, assim, alguns horários. Eu conseguia chegar e falar assim, olha, eu vou ter uma coisa muito importante, tem como trocar o meu horário com alguém me cobrir. Então eu sempre tinha um jogo de cintura ali. Então acho que isso facilitou pra mim. Às vezes não tinha jeito, às vezes eu tinha que virar madrugada, e era isso. E eu estudei na parte da manhã, né? E da tarde pra noite eu ia pro trabalho. É um ano que você vai ralar mesmo, né? Tipo, tem que levar a sério, porque você não tem escolha. As pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E 11 mil euros não é uma coisa que você vai desistir assim, né, gente? Então tem que realmente... tem que ser realmente... É um investimento muito grande. E, Nath, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com essa questão das provas, teses, trabalhos, e também da sua experiência trabalhando, né, durante o curso. Eu sempre trabalhei, desde que eu cheguei, tava fazendo curso de inglês, trabalhava, eu sempre fui bartender. E aí eu trabalhava num bar que ficava até 5 horas da manhã, essas coisas. E quando eu decidi fazer o mestrado, eu fazia também 40 horas, e aí eu decidi fazer o mestrado, falei, não posso mais trabalhar assim, porque preciso estudar. Então eu troquei, fui para um restaurante, inclusive eu ganho tips. Aí eu fazia mais dinheiro em menos tempo e pude fazer só as 20 horas. E aí foi assim que eu consegui conciliar o mestrado. Eu não sei como que o Felipe conseguiu fazendo 40 horas e estudando, porque é bem puxado, sabe? E sobre as aulas e os trabalhos, bem complicado pra mim no início, porque tudo tu tem que fazer em inglês, e daí é aquele desafio inicial, mas quando eu cheguei no final, quando foi a pior parte, que foi o TCC, né, a tese, daí a gente já tem mais confiança, porque já passou por muitos assignments, mas mesmo assim é um desafio, porque é um trabalho que é só teu. Várias vezes pensei, não vou dar conta, mas a gente sempre dá conta, né? Parabéns pra vocês dois, porque assim, gente, dá pra ver, assim, ouvindo vocês falarem, que não é
pra qualquer um, assim, não é fácil, tem que estar realmente disposto, focado, saber que a gente vai abrir mão de algumas coisas, né, porque eu tenho certeza que foi um ano em que vocês não conseguiram, talvez, sair tanto, né, ver tantos amigos, porque realmente é bastante coisa. Os amigos que a gente vê são os amigos da faculdade. Sim, a gente entende que você tá passando, então, assim, tá todo mundo ali pra estudar. Sobre ainda o dia a dia, a maioria dos trabalhos no começo, no primeiro semestre, são em grupo. Inevitavelmente, os grupos são da sua nacionalidade, né? Até porque, para se comunicar no background, assim, é mais fácil se comunicar na nossa língua, né? E aí, quando chega nessa parte que a Natália falou, é você com você mesmo. Então, assim, acabou aquela coisa de você sabe disso? É você. E esse pensamento de não vai dar, fica permeando a nossa cabeça o tempo inteiro. Nossa, tem que trabalhar o mindset absurdamente. Quando acabou, assim, tipo, teve que apresentar mesmo na frente da banca, e qual que foi a sensação? Como que é? Pra mim, foi um alívio enorme, porque eu não gosto muito de falar em público. Inclusive, meu primeiro trabalho no mestrado de apresentar era individual e era uma apresentação, não tinha outra forma. Eu disse, nossa, esse negócio já vai ser desafiador de cara, né? No TCC, o professor que dava uma introdução lá para fazer esse trabalho, ele deu a boa notícia na aula que não precisaríamos apresentar, que só eles fazem uma seleção. Eu não tenho certeza se é da turma ou se é de toda a faculdade, que são essas pessoas que precisam apresentar. Não sei qual é a seleção, se é random, ou como que é que eles selecionam, mas aí eu já botei pra mim, na minha cabeça, já falei, não vou precisar apresentar, e não precisei apresentar, não fui escolhida. Então você só escreveu, só entregou a tese escrita. Isso. Ufa! Eu ia torcer tanto pra ser dessa também. Não tem que apresentar, mas assim, como a Natália falou, a gente tem uma apresentação do que vai ser a nossa tese, né? Uma pessoa, um professor, que aí tá todo mundo na mesma turma, e ele vai falando, os caminhos que a gente vai ter que percorrer, né, até chegar ao final da nossa tese. E a gente vai fazendo aquilo ali no dia a dia. E eu tive que apresentar o meu trabalho para esse professor, antes de pegar o meu orientador, sabe? Eu apresentei na frente da minha turma inteira a minha tese. Gente, então varia um pouco de professor, eu acho, né? Felipe terminou o mestrado em 2019 e Nath em 2020. Isso. Eu peguei ainda, a minha tese toda foi durante a pandemia. Depois que você termina, né, o mestrado, como que funciona a questão de visto, né? Já que vocês dois estão com visto de estudante, você tem permissão para trabalhar aqui? Por quanto tempo? Como que é? Você pega um visto chamado o Stamp 1G, você tem permissão para procurar trabalho, né? Você tem permissão para trabalhar 40 horas, né, full time, e permissão para procurar trabalho. E aí essa empresa que você aplica, e se eles quiserem te contratar, eles vão fazer aquele período probatório e depois eles vão aplicar para o seu visto virar o Stamp 1, né, que é o visto de trabalho propriamente dito, assim, né? Então, é meio que um visto para procura de emprego, né, no caso. E aí, no final do mestrado, a gente tem direito a 2 anos dele. E aí, quando você termina o mestrado, você só aplica normalmente, como se eu fosse fazer pro curso de inglês, normal, mesma coisa, paga os 300 euros do GNIB, famigerados, e aí, tipo, é isso. E vocês já estão trabalhando? Conseguiram alguma coisa já na área ou ainda estão buscando? Olha, a gente tá buscando. Eu sei da Natália também que tá buscando, porque a gente já conversou antes. E assim, eu tô fazendo agora a mentoria do eDublin, né? Pra mim foi assim, eu vou contar uma coisa pessoal, assim, bem pessoal minha que aconteceu, porque como foi um período muito desgastante durante o mestrado e essa coisa de trabalhar 40 horas e fazer o mestrado, quando acabou o meu mestrado, que eu relaxei, eu tive alguns problemas de ansiedade. Eu comecei a ter crise de ansiedade e eu tive que tratar mesmo. E começou a pandemia. Tudo isso dificultou muito o meu começo de procura de emprego, essa coisa toda. Então, agora que eu já tô com tudo ok, tudo superado, e tive que passar um tempo no Brasil também para dar uma recuperada. E agora tô de volta, né? Voltei de férias agora do Brasil há pouco tempo. Tô fazendo a mentoria com o Edu, e aí a minha expectativa agora tá lá em cima, assim, para conseguir um trampo na área. Eu tô fazendo a mentoria com o Edu, estamos aí com muita expectativa, se ele estiver nos assistindo. Mas... eu ainda tenho 2 anos, né, que eu recebi meu visto agora, ainda semana passada, que eu renovei,
Mas eu senti a mesma coisa. Eu não tive crise de ansiedade, mas eu, quando terminou, quando eu entreguei, eu só queria um tempo. Só que aí eu acho que dei um tempo até demais, né? Mas tudo bem, a gente tá no meio de uma pandemia, não vamos nos cobrar tanto. E tá tudo no tempo certo, sempre assim. Ah, gente, acreditem, assim, que sempre tá. Às vezes pode parecer que não, mas tá. Agora, vocês comentaram que vocês estão fazendo a mentoria do Edu, né? Pra quem não sabe, é a mentoria do zero ao emprego no exterior. Então, o Edu tá dando essa mentoria. Inclusive, tem aula minha hoje, pra quem tá aí nessa turma. Pra quem quiser mais informações, não tem mais mentoria esse ano, mas a gente tem um curso gravado também. Então, vou deixar o link aqui na descrição, que é um curso que também já ajuda bastante. Todos os mentorados têm acesso ao curso, mas se você não entrou na turma dessa vez, você ainda pode acessar o curso online, então vou deixar o link na descrição. E me contem agora, então, vocês decidiram fazer a mentoria aí pra ver se, né, engata, e quais são os planos agora? É conseguir mesmo um trabalho na área, mudar de país? O que vocês querem fazer, assim? Qual que é o sonho maior? O meu plano é de continuar aqui na Irlanda, sim. Eu gosto muito daqui e economicamente, pra mim, é bem bom, porque a minha área aqui é uma área boa, né, área de marketing digital. Então, é uma área que tá em crescimento. E o salário aqui na Irlanda, no geral, é um dos salários mais altos da Europa. Então, trabalhar aqui é uma vantagem, assim, é um plano bom por enquanto. E você, Nath, qual que é o plano agora? Então, eu tô fazendo a mentoria com o Edu também, porque agora eu tô me sentindo mais motivada. Eu acredito muito no jeito que o Edu prega, na ideia de tu primeiro fazer um contato com as pessoas e daí tu conseguir o que tu realmente quer, né? Por enquanto, sim, esses próximos 2 anos eu pretendo ficar aqui e aproveitar o meu visto e ver o que acontece. Mas eu tô bem positiva. Eu acho que tem muita vaga na nossa área em marketing digital aqui, e a gente só tem que mesmo saber o que a gente quer e aplicar do jeito certo. Tá no momento de vocês, né? Porque o Felipe comentou que pra ele não foi fácil, assim, quando terminou. Você terminou no meio da pandemia, sabe? Então, assim, claro que tem vários fatores que influenciam isso também. Pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma dica, um conselho, um aprendizado pra outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, que talvez tenham muita vontade de fazer um mestrado aqui na Irlanda, mas que ainda estão no Brasil, ou que estão aqui na Irlanda, mas que não tem grana. Mas assim, sabe, alguma palavra aí de encorajamento? Olha, a minha palavra de encorajamento é a palavra de encorajamento que eu dei pra mim mesmo quando eu fui fazer, assim. O medo é a nossa maior barreira que a gente coloca na nossa vida pra tudo, né? Então eu falo, vão sem medo, porque é um aprendizado, assim, muito grande pra vida, pra tudo, mas vão com responsabilidade, sabendo, assim, que é algo que você escolheu fazer, que você vai ter que colocar o seu foco 100% naquilo. Não tem conselho melhor do que os que a gente dá pra gente mesmo, então obrigada por ter dividido o conselho que você se deu, sabe? Vai com medo, mas vai, porque na pior das hipóteses, você vai aprender alguma lição muito valiosa, com toda certeza. Toda experiência é uma lição na nossa vida. Eu também. Eu concordo plenamente com o Felipe, deu o melhor conselho, realmente. Mas eu sempre falo que algumas pessoas, elas ficam pensando, nossa, é muito dinheiro que eu vou investir. Será que eu invisto tudo isso? Se tu pensar bem no valor que tu investe, tu pode morar 3 anos na Irlanda legalmente. Tu dividir o valor pelos 3 anos, considere que tu vai conseguir um emprego na tua área que vai te trazer esse retorno. É uma coisa que vale muito a pena, sem contar todo o crescimento que a gente tem, profissional e pessoal, porque a gente passa por muitos perrengues e a gente cresce com isso. Então vale muito a pena. E aí, gostaram de conhecer a experiência deles? Se você tá assistindo e tem interesse em fazer mestrado, doutorado, graduação aqui na Irlanda, fica de olho lá no nosso Instagram, @e_Dublin, porque em breve eu vou fazer uma live pra vocês falando tudo sobre o assunto. Então fica de olho lá, acompanha a gente no Instagram pra você não perder. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo. E deixa aí nos comentários também sugestões de temas e vídeos que vocês querem que eu faça aqui no canal pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!